A paz do Senhor, Jesus, aleluia, glória a Deus. Vou falar hoje sobre Abigail, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, aleluia, glória a Deus. Abigail é uma mulher inteligente, sábia, pacificadora, cheia de ponderação, mas ela tinha um marido endemoniado, marido nojento, marido maligno, como diz a palavra do Senhor, A palavra do Senhor diz aqui, no versículo 25:2: E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 13.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras e na casa, e era da casa de Caleb. Amém? E enviou Davi 10 jovens, disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tu tens tenha paz. Amém? No versículo 8: pergunta aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia, pois a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusou da comida, da víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, minha água, a minha carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei nem de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Amém? Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail. Entendeu aqui? Porém, a mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Preste atenção, amados. Davi mandou os jovens falar com Nabal, para levar paz, para dizer coisas boas para ele, que tenha paz, que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Aí ele ainda ficou lá com gracinha, perguntando quem era Davi, se Davi era filho de Jessé, que cada um fazia as coisas da maneira que queria, que ele não conhecia nenhum Davi. Preste atenção, amados. Naquela época o que valia era a reputação. Você sabe o que é reputação? Reputação é você tratar bem alguém que vem na sua casa, Alguém entra na sua casa, um convidado seu, você trata bem aquela pessoa. Então uma pessoa que você nem conhece, mas que você trata bem, isso se chama reputação. E Davi não ia deixar a reputação dele ser lançada no chão. Os servos de Davi poderiam dizer assim: vocês viram aí, o cara nem ligou para as palavras que o Davi mandou. E Davi era rei. E eles voltaram e falaram: olha, ele falou que nem te conhece, que não vai dar a comida dele para nós, não. E aí Davi falou o quê? Vamos voltar, mas agora nós vamos para a guerra. Agora vocês não vão atrás de alimentos, vocês vão para a guerra, vamos cingir as espadas, vão para a guerra. E um jovem chegou até Abigail e anunciou o que havia acontecido. E Abigail sabia que Davi era rei,
sabia que Davi podia chegar lá e destruir, matar todo mundo na casa dela, inclusive ela mesma. Ela ia morrer, Abigail, né? Era uma mulher inteligente, de entendimento, como diz a palavra do Senhor, uma mulher bonita, uma mulher sábia, uma mulher corajosa, né? Nabal não merecia ter aquela mulher. Tem homem que não merece ter uma mulher inteligente, sábia, pacificadora, bonita. Não merece. Por isso que tem muitas mulheres sofrendo, porque estão com homens malignos, estão com homens que não servem a Deus de verdade, né? Um homem que serve a Deus de verdade faz o que Davi vai fazer com Abigail. E o que a Abigail fez? Ela ficou pensando, se apressou, porque ela sabia que a desgraça ia acontecer. Davi era rei. Davi ia chegar lá e matar todo mundo. 400 homens. Ia chegar na casa de Abigail e ia destruir tudo. Até o menino, não ia sobrar nem um menino, como diz a palavra, que eu vou ler aqui. Aí ele fala aqui: então Abigail apressou-se, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas. 100 cachos de passas, para você ver, né? Muita passas, né? E 200 pastas de fígados passados, e o pôs sobre o jumento e disse aos jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Ela nem poderia declarar, dizer: olha, eu vou fazer isso, vou mandar uns pães, umas passas, umas uvas, uns vinhos, e vou mandar lá para os soldados de Davi, porque você maltratou ele, você não tratou eles bem, e o rei está vindo. Ele vai vir, vai saquear a nossa casa, vai matar todo mundo, inclusive eu, e eu não quero morrer não. Ela não podia falar isso. Por quê? Ele ia impedir. Tem homem nojento. Tem homem que quando chega na tua casa, ele já olha para a mulher assim, ó. Ele já dá um sinal que não gostou. E ele é crente. Ele já dá um sinal que não gostou. Então a mulher já nem te trata bem. É aquela mulher que fala assim: oi amiga, oi irmã, eu vou lá na tua casa tomar um café. Aí ela já dá aquela desculpa: não irmã, eu vou pro médico. Não irmã, o fulano tá doente. Não irmã, eu vou sair. Sabe por quê? Porque o marido dela é Nabal. O marido dela é Nabal, marido ruim, é crente, conhece a verdade. Eu tô falando para crente, eu tô falando para Nabal. Ele não era crente não. Ele conhecia Davi era um homem de Deus, um homem separado, mas ele não respeitou Davi. E tem homem que é assim, que não respeita a sua esposa, né? E ela fica com medo, ela fica ali oprimida com medo do marido. Mas Abigail foi corajosa. Ela se levantou, se apressou, né? E vão ao encontro, né? E sucedeu que andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E encontrou-se com eles. E Abigail se prostou-se no chão, pediu misericórdia de Davi, porque ela sabia que eles iam morrer, né? Aí ela fala aqui, ó: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Abigail encostou o rosto dela na terra. Era para Abigail fazer isso? Não. Abigail não maltratou ninguém. Quem maltratou foi o marido. Mas ela estava com medo de acontecer uma desgraça. Uma mulher sensata, uma mulher sensível, né? Aí ele falou assim, e lançou-se a seus pés. Olha só, ela se lançou aos pés de Davi, do rei. Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Olha só, minha seja a transgressão, porque os homens já tinham comentado para Davi o que o marido dela, Nabal, tinha falado para eles lá. Minha seja a transgressão. Eu me responsabilizo pela besteira que meu marido falou e fez com seus servos, Davi. Meu rei, meu senhor. Está aqui, ó. Pois falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve a palavra da tua serva. Ouve as minhas palavras, Davi. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal. Não diga nem para ele que eu estou falando isso. Pelo amor de Deus, não fale nada para o meu marido, tá bom? Fica só entre nós aqui. Me ajuda, me perdoa.
a impressão do seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome, Nabal, e é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Eu não vi, meu senhor Davi, eu não estava lá, mas um dos teus servos me falou, né? Por isso que eu estou aqui. E Davi responde aqui no versículo 34, 1 Samuel, versículo 34, Davi responde para ela, fala assim: porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Tá vendo aqui, ó? Que te pediu que te fizesse mal. Se Abigail não tivesse ido lá fazer apaziguar, ele ia matar ela, ia destruir tudo. E ele falou assim: meu Deus, meu Senhor, me pediu que eu te fizesse algum mal, Abigail, né? Que se tu não te apressaras e me não vieres ao encontro, não ficaria Nabal até amanhecer o dia, até a luz da manhã. E nem mesmo o menino, então ia matar todo mundo. Eu ia matar todo mundo, né? Graças a Deus que ele perdoou, né, essa ignorância do marido dela. E ela voltou para casa, Davi voltou para a casa dele, porque ele ia para a guerra, ele ia destruir mesmo Nabal, tudo. E Abigail volta, porque naquela época lá era muito longe, eles andavam, como fala aqui, em jumento e cavalo, né? Era muito longe, uma cidade para outra, tipo assim, uma fazenda para outra, era muito longe. E no 36, vindo Abigail a Nabal, e eis que tinha em sua casa um banquete. Olha só, Nabal fez tudo isso, colocou sua mulher em perigo, não se preocupou com nada e foi fazer um banquete, né? Um banquete. Ele estava preocupado com a esposa dele e o rei ia matar. Ele não estava preocupado com ela, ele estava só vivendo a sua vontade, a sua carne, né? Como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, né? E já muito bêbado, muito embriagado. Pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Ela nem falou com ele. Ela falou: não, eu não vou nem falar com ele, nem palavra grande, nem pequena. Vou deixar a bebida passar. Amanhã de manhã eu falo com o meu marido, né? Aí tá. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, né? O que eu entendo aqui, né, voltando um pouquinho, é que ela deve ter falado ou acha alguma coisa para ele, mas de manhã ela acha que ele deve ter entendido que ele nem ligou, nem perguntou, nem nada. E ela ficou na dela, como diz aqui na explicação. Porque Nabal estava bêbado. Abigail esperou até amanhã para contar o que fizera. Ela sabia que ele, em sua embriaguez, poderia não compreendê-lo ou reagir de uma forma tola. Quando nós discutimos alguns assuntos difíceis com uma pessoa que está bêbada, ela não vai entender nada, né? É melhor não falar nada. Só que ela deixou para lá. E isso que, segundo a Bíblia Sagrada, passaram-se 10 dias. E ela não falou nada, tá tudo calmo, tranquilo, né? Nabal tinha parado de beber, estava bem, e estava bem. Segundo a Bíblia, diz assim: e aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. Ele virou igual uma pedra, né? E amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra, ele ficou duro, né? Aí que a Abigail foi saber que ele estava morto. E quem ficou sabendo da notícia que Nabal tinha morrido? Davi. E olha que Davi falou: e ouvindo Davi que Nabal morrera, correu a notícia, né? Bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tomar o mal de Nabal sobre a sua cabeça, né? Davi disse: graças a Deus, Senhor, que não foi preciso eu manchar minha mão de sangue. O Senhor mesmo o matou. O Senhor me livrou dessa coisa ruim, desse pecado, sei lá, né? Aí mandou, né,
ficou alegre, Davi, com certeza, né? Ai daquele que mexer, que tocar no ungido do Senhor, não é verdade? É melhor que ele não tivesse nascido. E aí ele fala, e Davi fala assim, e ouvindo Davi que Nabal morrera, né? Ele falou o quê? Mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo, Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra novamente e disse, eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar aos pés dos criados de meu senhor. Olha a humildade dessa mulher. Saiu de uma vida nojenta, perturbada, dolorosa, abusiva e foi morar no castelo com o rei. É isso que Deus faz, amado, com nós mulheres que somos de Deus, mulheres valorosas, mulheres que Deus ama, né? Mulheres que fazem tudo para agradar o Senhor. Se Abigail não fosse uma mulher de Deus, uma mulher trabalhada por Deus, ela não iria, né, morar no castelo com o rei. Ela teria perdido a sua bênção se ela tivesse ido bater boca com o Nabal, né? Se fosse bater boca, né, com o Nabal, não devia fazer aquilo porque ele era Davi era rei, não, ficou calada. Ela mesma agiu. Então nós mulheres temos que agir assim, com sabedoria, com inteligência, né? Porque Deus, ele vai nos abençoar, tá bom? Glória a Deus. Não é necessário, não é preciso você ter um título de prestígio, porque a Abigail era uma esposa, né? Não é necessário você ter um título de prestígio para que você venha fazer algo importante na sua vida, na nossa vida, né? Um desempenho muito grande, né? Glória a Deus. Amém? Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Um beijo para todas as mulheres valorosas do Senhor. Amém?